Vocês têm que anotar, meu filho. Daqui a pouco eu pedir prova para vocês. Tem que pedir prova. Agora eu quero falar das coisas piores para nós, como igreja, que é o que vai mais combater a gente nos últimos dias. Essa questão de governo, todo mundo entra no mesmo buraco. Mas o que eu vou falar para você agora são os outros preparativos que o anticristo já instalou no mundo. Que são um dos piores que nós vamos começar a batalhar nos últimos dias. Transhumanismo. Quem já ouviu falar transhumanismo? Não tem nada a ver com transexualismo, correto? Transhumanismo. É a junção da tecnologia, da ciência com a tecnologia para desenvolvimento o quê? De uma nova raça de seres humanos que não dependerão da evolução biológica, mas sim tecnológica para evolução em massa. Vou ler para você um relato. Transhumanismo vem do inglês. É um movimento filosófico intelectual que visa transformar a condição humana com o uso de tecnologias emergentes, alcançados o máximo potencial em termos de evolução humana, deixando em segundo plano a evolução biológica. Transhumanismo. Quem viu a reportagem que saiu na Globo esses dias agora, que o Elon Musk recebeu o quê? A autorização pelo grupo de esqueci o nome desse grupo, mas é algo sobre a saúde mundial, o grupo que governa, que tem governo sobre a saúde mundial. Esqueci o nome dessa sigla. OMS. Recebeu o quê? A autorização pela OMS de quê? Fazer o quê? Implantar chip no cérebro humano. E segundo os estudos ali que foi lançado, vai prever qualquer tipo de doença, vai estudar o comportamento das doenças genéticas hereditárias e vai curar o quê? Paralisia. Um tetraplégico poderá voltar a andar. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que o anticristo, o filho da perdição, ele vai vir com todos os sinais de maravilhas ilusórios. Então, aonde estará esse grande poder de manifesto de maravilhas, sinais e prodígios? Tecnologia. O mundo, escuta o que eu falo para vocês, não está nem aí se um cego aqui volta a enxergar dentro da igreja. Quem olha para isso é a igreja, é verdade, não é? O mundo, legal, se esquece. Agora, fala que o cara desenvolveu uma tecnologia para um cego de nascença voltar a enxergar. O mundo todo, uau! Vai aplaudir, vai exaltar o que o homem faz, mas eles não exaltam o que Deus faz. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Quem está comigo dá glória? Não, o transhumanismo já é uma aberração. Por quê? Fala por quê? Porque estão criando um útero falso para implantar nas mulheres que não têm útero e para gerar crianças artificialmente. Útero. Para fazer inseminação artificial lá nos Estados Unidos. Sabe quantos bilhões de dólares é investido nisso? Não consigo fazer nem a conta. É engraçado que eles estão criando uma tecnologia chamada um útero artificial para fazer inseminação artificial, para gerar uma raça humana sem pai e sem mãe. Estão mexendo com a ira de Deus, estão provocando a Deus? Não. É o que a Bíblia diz, eles são perversos, eles vão tudo contrário do que Deus diz a natureza é. São blasfemadores contra Deus. Vão se levantar tudo contra a natureza, ao contrário, eles vão querer tudo o oposto da natureza. Eles querem tomar o domínio da natureza. Agora eles querem criar uma tecnologia desse útero que já estão em teste, isso aí já está em teste há anos, tá? Não é coisa de agora não, tá? Para quê? Alterar o gênero humano para desenvolver uma raça subdesenvolvida, que é o transhumanismo. Estão aprovando o aborto. Eu não entendo isso. Querem inseminação artificial, querem criar úteros falsos, artificiais, mas eles estão aprovando o aborto. Que raça de ser humano é essa, irmão? Louca.
Eles estão mexendo com a criação. Eles estão mexendo com a alma humana. Eles estão mexendo com o espírito humano. Eles estão mexendo com o Criador. Bom, transhumanismo é um embate muito grande que está agora em xeque. Porém, eu tenho uma coisa pior ainda para falar. Fala qual? Esses aqui são os poderes do anticristo. Nós estamos falando dos poderes que estão vindo. E ainda nem entrei em assuntos específicos, vou entrar daqui a pouco na pregação com vocês. Ideologia de gênero. Nosso pior inimigo. O pior inimigo, o maior inimigo, um dos maiores inimigos contra a raça humana é a ideologia de gênero. Para reduzir a população mundial. Ou seja, o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para dar vida. Tudo que ele faz vai resultar o quê? Em morte, destruição, em roubo. A ideologia de gênero, ela surgiu desde a Primeira Guerra Mundial. E ela não veio por aí. Ela já tem uma história. Eu vou estudar um pouquinho profundo isso. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma doutora de direito de juiz de... Acho que é de qual estado mesmo que ela é? BH, Belo Horizonte. Que palestra que essa mulher deu. E ela trouxe na raiz. E eu fiquei chocado com a ideologia de gênero. Não é o que surgiu hoje. E ela teve um princípio. Antes de vir a ideologia de gênero, surgiu o feminismo. E tem a mulher, tem todos os nomes que eu vou passar para vocês. Mas a ideologia de gênero chegou com o propósito da redução da população mundial. E por que a ideologia de gênero tem avançado com tanta força? A ideologia de gênero, ela já alcançou 75% das nações no mundo. É muita coisa. Nós estamos falando de 75% das nações no mundo já aderiram à ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Só que tem um problema. Como pode uma coisa tão contrária à natureza do ser humano, à biologia do ser humano, conseguir ter tanta força no mundo, quase o mundo inteiro? Tá lá, como? Quer que eu te fale? Qual foi o segredo que aconteceu no Brasil? Quer ou não quer? Grupos de multibilionários, multibilionários, como a família Rockefeller, o pessoal da Ford. Eles chegam num país, os presidentes, os governantes. É mais ou menos assim que eu vou te falar. Qual é a sua dívida? Quantos bilhões você tem de dívida? 3 bilhões, 30 bilhões. Eu pago a tua dívida. Desde que você implante nas escolas, em todas as redes de ensino, a ideologia de gênero. Fechado? Fechado. Pronto. É dessa forma simplesinha que esses multibilionários, esses que se acham dono do mundo, estão comprando as nações e implantando a ideologia de gênero. Porque seria quase impossível isso entrar no nosso governo e nessa escola. E por que eles colocam tanta força em cima disso? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Sabe quantos bilhões estão sendo investidos nesses fundos internacionais para expansão da ideologia de gênero? Coloca aí para 50 bilhões. É muito dinheiro. Propagação de mídia, materiais escolares, escolas, faculdades. Só isso aí, só um pouquinho que você está enfrentando. Aí, para ficar um pouco mais severa a coisa, diz: se você for contrário a isso, você está contra o governo. Aí agora está entrando como legislação. Se eu pregar no púlpito contra isso, eu posso ir preso. E você pode ir preso se você falar contra isso. Pior, você não pode nem pensar nisso. Essa doutrinação satânica é tão sinistra da ideologia de gênero que isso é uma doutrina satânica.
é para controlar o seu pensamento, ao ponto de você pensar que eles estão certos. Eles querem dominar o seu pensamento. Pode observar o comportamento. Tipo assim, você está pensando de mim? Você não pode pensar. Eles querem controlar o pensamento humano sobre isso. O que comprova que uma mulher é mulher e que o homem é homem? A própria natureza, a própria biologia da pessoa. Você concorda comigo? Tinha uma reportagem que veio perguntar para uma mulher assim: como é que você sabe que você é mulher? O que a ciência diz que você é mulher? Como é que a mulher nasce mulher? Tem que ter o quê? Cromossomos o quê? X. Seu cromossomo é X. Sempre foi constatado isso. Você nasceu feminina, mulher. A mulher falou que não sabia o que é ser mulher. Então, se a natureza do teu corpo ela expressa uma verdade e a tua mente ela expressa uma outra verdade, então o diabo está controlando a sua mente. Então significa que é uma doutrinação para controle mental. Eles estão introduzindo na mente das pessoas que essa questão de ideologia do gênero, ela é tão diabólica que ela vai além do que tu pensa. Não é questão de ser macho ou fêmea. Porque agora era masculino e feminino, agora é macho e fêmea. Porque o gênero, fala gênero, macho. Olha como é que a coisa está feia. Pode ser alterado agora, macho e fêmea. Então significa que se você quiser ser um cachorro, você pode mudar de gênero. Não é mais sexo, é gênero. Então quer dizer, se eu chamar você de uma mulher e você dizer que você é um macaco, ou uma macaca, uma chita, você vai falar, eu sou macaca. E se eu falar contra você, eu estou errado. Que é o que tu pensa o que está certo, mas não o que diz a sua natureza mais. Vocês estão me entendendo? Essa doutrinação é tão diabólica que daí nasceu as grandes ramificações. Nós estamos falando dessa nova onda da ideologia da morte. A vida não está sendo mais tão importante para as pessoas. Por isso que elas estão tratando o corpo e a vida como coisa inútil. Como é que o pensamento do ser humano está chegando a um buraco tão profundo desse nível? Que agora nós temos suicídio assistido na Europa e está chegando no Brasil. Relação sexual, olha só, está sendo aprovado agora. Na França, que se uma pessoa de 50 anos de idade, maior de idade, ter relação sexual com uma criança menor de idade, de 10 anos de idade, 8 anos de idade, e a criança dizer que consentiu, não é pedofilia e não é abuso sexual. A França colocou a lei. Vai lá e estuda lá para você ver. Recentemente agora, a Suíça aprovou casamento civil e religioso de gays. Pessoas do mesmo sexo podem se casar no civil e ter aprovação. As leis, como diz no livro de Daniel, serão todas alteradas nos últimos dias. Quer dizer que o certo vai se passar por errado e o errado se passar por certo. É só esse tempo que nós estamos lutando para preparar vocês, tá? Para te dar estrutura de espírito para suportar oposição, opressão e perseguição dos últimos dias. Nós vamos ter esses grandes embates agora dos últimos tempos. Daqui um tempo, se prepare, Instituto Escola de Fogo, vocês vão virar alvo de Satanás. O diabo vai jogar pressão, perseguição e muito confronto contra nós aqui dentro. Então grave o que eu estou falando para você. Sabe por quê? Porque aonde a palavra ela prevalece, ela vai se propagar. O inferno vai lutar contra a palavra de Deus. Como é que o mundo inteiro está sendo doutrinado? Pela palavra dos homens. Não tem outra maneira mais profunda de converter as pessoas não ser pela palavra de Deus. Ela é a vida. É a palavra de Deus. Por isso que eles querem arrancar a palavra de Deus das igrejas, arrancar a palavra de Deus do mundo. Porque aqui contesta tudo o que eles fazem, diz que estão errados e mostra o que é certo. Aqui. Bom, eu só estou num ponto com vocês aqui. Eu posso ir um pouquinho mais profundo com vocês?
Quer saber algo sobre pessoas transexuais? Posso falar uma estimativa que fizeram agora recentemente? Você sabia que está preocupando os transexuais uma questão que 65% dos transexuais se suicidam, que não aguentam a mudança de sexo, a amputação dos seus órgãos? Estão se suicidando. Que eles não aguentam isso. Você viu agora que está começando a se polarizar, está viralizando na internet, que os transexuais estão tudo voltando ao seu sexo normal, seu nome normal? Não estão aguentando? Eles não conseguem contrariar a própria natureza deles. Recentemente, na Europa, em alguns lugares do Brasil aí, ó, estão apoiando agora crianças trans. Os multibilionários, os amantes do dinheiro, criaram lá a Barbie transexual. Colocaram uma Barbie bonitinha e colocaram órgão genital masculino numa boneca. Essa praga, essa aberração. É contra essa praga que nós estamos lutando no mundo. Não é uma questão de ser cristão, não, meu querido. É questão de ser um ser humano verdadeiro, original. Então, muitos que estão no mundo, mesmo que não são cristãos, estão lutando contra essas ideologias. Porque eles não querem ver no banheiro lá, o banheiro de ideologia de gênero lá, masculino e feminino, homem e mulher, desculpe, entrando sua filhinha de 12 anos de idade no banheiro, daqui a pouco entrando um marmanjo de 23 anos de idade no mesmo banheiro. Mijando do lado da sua filha no banheiro. Qual pai que vai querer ver uma criança de 6 anos de idade, daqui a pouco um marmanjo de 17 anos de idade entrando no mesmo banheiro? Você vai querer ver isso? Você vai querer ver isso? Então me ajude a construir a escola, Instituto Escola de Fogo. Você está orando por isso? Vamos chegar lá, vamos chegar na hora da educação. Estamos lutando. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar nesse pilar. Temos que levantar o mais rápido possível. Mulheres aqui dentro que façam o mais rápido possível. Estudem. Façam pedagogia para dar aula para os seus filhos dentro de casa. Porque a coisa está ficando feia e vai ficar mais feia ainda. Você sabe que na Suíça e vários países da Europa, as leis que foram aprovadas sobre essa questão de doutrinação cristã, se o teu vizinho pegar você, te denunciar que você está ensinando Jesus Cristo, a Bíblia, o teu filho, você é denunciada por governo, pode olhar lá se é verdade ou não é agora que está acontecendo. É tirado à força teu filho sem nenhum processo judicial. Eu ouvi agora que recentemente, uma família perdeu o seu filho, foi adotado para outra família totalmente aversa, uma família cristã, perdeu seu filho, porque estava doutrinando o seu filho a ser cristão. E deu para uma família totalmente depravada, envolvida em vícios. A sua criança nunca mais pôde ser dos papais originais. Eu acho que eu vou apertar um pouquinho mais teu calo. Nós estamos hoje pregando sobre conscientização dos últimos dias. Conscientização. Eu vou mais profundo com vocês na próxima vez. Amém? Eu vou até aqui, porque hoje foi esses pontos que eu anotei para vocês. E eu corri com essa palavra para anotar para vocês. O que eu estou falando só são alguns braços, pilares que o anticristo está levantando globalmente para combater a igreja dos últimos dias da terra. Mais um ponto, falei agora para você, falamos de pandemia, falamos de tecnologia, demos só uma respalda aqui bem rápido sobre a nova ordem mundial, o governo que está acontecendo, transhumanismo, falei de ideologia de gênero, e agora eu finalizo com uma coisa macabra para vocês e eu vou ter que te mostrar uma fotinha. Queria mostrar aqui, mas está desligado. Aumento do satanismo.
A última grande conferência dos satanistas foi realizada agora em Boston. Se não me engano, isso. Levantou-se o grupo chamado Satancã. Reunião dos satanistas, eu vou ler para vocês. Talvez a maior já realizada no mundo. Aconteceu em abril, em um hotel da rede Marriott, no centro de Boston, nos Estados Unidos. Vários relatos que eu queria falar para você, mas não necessito falar disso aqui. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Eu quero ler um pequeno relato para vocês, se me permite. O que eles faziam na inicialização das pessoas no satanismo naquela reunião. Tanto os grandes satanistas estavam ali do mundo, os mais poderosos. Nos Estados Unidos, em Boston. Agora em abril. As pessoas que visitavam os curiosos, não curiosos, seguidores de Satã, do satanismo, elas faziam algo chamado desbatismo. O que é o desbatismo? Todo ato religioso que elas fizeram, em qualquer religião, desde criança, que foram batizadas nas águas. Consciente e inconsciente, todos tinham que passar pelo desbatismo nas águas de Satanás lá. Agora você vê que coisa é essa? Que poder tem o batismo nas águas que eles tinham que fazer o desbatismo? Anular o batismo que a pessoa fez em outra religião. Principalmente no quê? No cristianismo. Os evangélicos e os católicos. Ex-evangélico, ex-católico, tinham que passar no desbatismo para ficar puro, limpo, para Satã entrar. Está aí, esse ritual de desbatismo. Eles rejeitavam os ritos religiosos realizados desde que eram crianças. Agora tem uma coisa sinistra para mostrar para vocês, que foi colocado em Washington, em 2021. A assistente do presidente dos Estados Unidos, do John Biden, o nome dela, Katharine Roosevelt. Quem é essa mulher? Essa mulher nada mais, nada menos do que a grande promotora do aborto. A grande legalista. Essa mulher, foi tão diabólico o que essa mulher fez. Ela conseguiu contrariar muitas leis nos Estados Unidos. Ela era uma juíza e ela lutou para conseguir a aprovação do aborto nos Estados Unidos. Promotora do aborto e de políticas de gênero a nível internacional. É a nova diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Unicef. Só que ela morreu agora recentemente. Se não me engano, ela morreu agora recentemente. Com câncer. Ela era o quê? Executiva do Fundo de Ações para Crianças da Unicef. E era a mulher que promoveu o aborto, promoveu ideologia de gênero, entrou na ideologia de gênero, precursora de muitos processos, muitas coisas aí que o mundo tem essas aberrações por causa dela. E simplesmente os Estados Unidos levantou uma estátua em memorial a ela. 2 estátuas recentes. Uma foi reformada agora, chamada Medusa Dourada Satânica, colocada em Washington. E essa aqui é a estátua que fizeram em memorial a ela. Uma estátua de ouro em memorial a essa mulher. Eu vou ler para vocês. Uma estátua de uma mulher dourada, de chifre de quase 2,5 metros de altura, feita com um símbolo de empoderamento da mulher e a expressão de apoio ao aborto.
Segundo a escultura, foi inaugurada em tribunal de Nova York. Uma agência de notícia aplicou a medusa dourada satânica. E recentemente foi reinaugurada novamente essa estátua, uma nova estátua dessa. E é interessante que eu quero que você veja isso aqui, presta atenção aqui. Com quem nós estamos lutando nos últimos dias. Observa que a medusa mudou. Antigamente era o cabelo de medusa, agora é os braços. E ela ganhou chifres de bode. Quem está vendo aqui? Você vê aqui poderes, maçonaria. Você vê satanismo. Você vê uma mulher nua. Você vê o trono de Lilith. Ela tem uma saia. E essa saia tem uma representação. Que fala sobre a ilusão e o poder da ilusão. Espero que eu vou ter outra forma de falar isso para vocês, ensinar isso para vocês. Bom, nós estamos nesse grande processo agora. Vocês só estão enfrentando só isso só que eu falei para vocês. Vocês vão enfrentar novas pandemias. Escute o que eu vou falar para vocês. Grave o que eu vou falar aqui agora. Todos que estão aqui comigo. É necessário, daqui a algum tempo, se vocês forem preguiçosos, o problema é de vocês. Eu não vou me responsabilizar por quem é preguiçoso. Mas daqui a algum tempo, eu não sei quando vai chegar esse tempo, mas Deus vai me levantar na área de plantação. Sabe o que Deus tem me mostrado? Fala para mim. Uma nova grande pandemia está chegando. O Senhor só me deu um reflexo. Só um. Para me entender. Eu entrava na casa das pessoas desesperadas, colocando um monte de alimentos, estocando. Aqueles alimentos ressecados que duram anos. Estocando, igual a gente faz nos Estados Unidos. Está vindo uma crise global na área da alimentação. Nós estamos num tempo muito perigoso. E se eu fosse você, eu pensaria mais o que você está fazendo com o teu dinheiro. Com a tua vida. Haverá fome em todos os lugares. Perseguições, pestes, enfermidades, e o fim ainda não vai vir. Só que essa crise global que vai vir é por causa desses conflitos dos maiorais. Ué, agora tu não importa mais para mim, também não importa mais para você? Vai começar a faltar alimento na tua mesa. Vai ser a maior luta, irmão. Vai ser a maior briga. Então aprenda a jejuar logo, hein? Tu aprenda a jejuar, hein? Aprenda a comer vegetais, hein? Você acha que vai ficar assim? A coisa está ficando cada vez mais séria. Você pensa, você está na América Latina. Teu presidente está fazendo uma aliança com outro país ocidental, que é inimigo dos Estados Unidos, que está no mesmo continente que você, fazendo uma aliança. Você acha que isso vai ficar assim? Nós não sabemos até onde isso pode chegar, meus irmãos. Eu só quero dizer para vocês, ore, para Deus nos dar graça, iluminar as nossas vidas, nossos filhos, e nos guardar da grande tribulação. Apóstolo, vamos ser arrebatados da grande tribulação? A grande tribulação eu creio que não vou estar aqui, mas na tribulação nós vamos estar aqui. Jesus disse que nós seremos odiados por todas as nações. Ele diz que nós seremos mortos e perseguidos. Ele está falando com a igreja, ele não está falando com Israel ali. Quando ele começa a falar de Israel, ele fala da desolação do templo. Nós temos que tomar cuidado em qual parte nós estamos nisso aí. Esse grande avivamento que nós esperamos é o escape para milhões de pessoas que serão salvas por grande manifestação de sinais de prodígio e a força dos anjos do Senhor que virá sobre a terra. Haverá uma grande colheita nos últimos dias. Mas você está preparado para esses tempos que estão vindo? Por isso que nós não vamos poder confiar
Na economia, nós não podemos confiar no homem, nós temos que confiar em tudo que Deus nos dá para nos confiarmos. Ele vai sustentar. Ele vai fazer milagres. Alguns, Deus dará autoridade, vara de ferro para reger nações nos últimos dias. Terá autoridade violenta entre um grande colapso desses líderes. Deus vai colocar apóstolos e profetas lá no meio desses homens para livrar muito do povo de Deus. Mas muito do povo de Deus não vai ter esse escape, irmão. Nem todos terão o mesmo favor financeiro. Nem todos terão um escape de só ir preso. Outros vão morrer. Outros vão ir presos. Outros perderão tudo que têm. Isso é o que me ensina as Escrituras. Eu não posso falar mais de roça para você nesse mundo. Esse mundo jaz do maligno. Se você... Presta atenção, Jesus disse em livro de João, capítulo 17, versículo 17. Acho que é versículo 17. Pai. Acho que é no versículo 17, não lembro. Capítulo 17, eu sei, certeza. Eu rogo que o Senhor não os tire desse mundo, mas que o Senhor livre eles do maligno que está no mundo. Eu os guardei em teu nome, aqueles que tu me deste. Mas eu estou indo junto a ti, Pai. Eu peço que o Senhor guarde eles nesse mundo. E que livre eles do maligno. Você não sabe com quem vocês estão lutando. Nós não sabemos com quem nós estamos lutando. Nós não sabemos o tamanho do poder de Satanás. Do que ele é capaz de fazer no mundo. Só sei que ele foi capaz de levantar Adolf Hitler. E exterminou mais de 6 milhões de judeus. Milhões de pessoas foram mortas pela Europa. Houve alguns homens que foram comunistas, que eu não me lembro o nome deles agora, que um dia, se Deus me permitiu, eu trago o retrato desses homens. Teve um que me fugiu à memória, queria lembrar o nome desse homem. Eu estava vendo um relato pela BBC News. Eu fiquei chocado com isso. Ele matou só 30 milhões de pessoas com fome, porque ele era comunista, ele não deixou a comida chegar nas casas dos papais e das mamães. Ele falou, comida não chega no prato de vocês. Já era. 30 milhões. Eu esqueci o nome desse homem e o século que foi. Oi? Stalin. Cruz credo, irmão. Acho que esse é mesmo. Vocês têm um presidente agora comunista. Que mostrou que ele tem poder para fazer o que ele quer. Não sozinho, porque tem alguém que está respaldando o Lula. China respaldou Lula na eleição. China sempre teve interesse aqui no Lula. E o Bolsonaro não queria nada com a China. O que a China fez? Vamos ajudar o Lulinha a entrar no poder de novo e trazer ele para cá. É o que ela fez. Manipuladora. A China é manipuladora. Esses assuntos nós temos que pregar, falar e deixar você consciente para te tornar um cristão consciente. Toda a alegria, todo o poder que Deus derrama aqui dentro, isso vai se converter em muito choro. Vai se converter nos últimos tempos em muitas lágrimas pelos perdidos. Todo grande movimento, como o impacto que Deus fez no final de semana com as mulheres aqui dentro da igreja, uau, que glória! Opa! Não é para você amanhã se sentir bem e pular, sapatear. É para você conservar essa glória que está sendo depositada em você, que está aí silenciosamente. Ela está guardada aqui dentro. Eu não vivo de movimento espiritual todo dia. Eu vivo da minha fé todos os dias. E se você não tiver fé, você não vai suportar a opressão dos últimos dias da terra. A igreja, infelizmente, eu tenho uma coisa ruim para falar para vocês. A igreja terminará numa grande apostasia dos últimos dias. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, vou dar uma pausa antes de ler para vocês aqui. O que você está vendo na igreja brasileira, irmão? Só escândalo.
Só vemos apostasia, irmãos. Irmãos, esses homens estão brincando com Deus, irmãos. Como pode um homem em sã consciência da presença de Deus que é santo, irmão, vestir roupas que modelam todo o corpo dele e os seus músculos, camisa aberta em cima do púlpito, irmãos, mostrando ouro para as pessoas, com luxúria, irmãos? Você chama isso de homem de Deus, irmãos? Recentemente, uma igreja em Minas Gerais, uma grande igreja, foi descoberto que o líder dessa igreja tinha relação sexual com várias mulheres casadas do ministério. E um descobriu que a mulher dele tinha traído. Ele não aguentou a dor, matou seu casal de filhos que tinha e suicidou. Mostrou para a mulher que o que ela fez. Ela acolheu a morte de seus filhos, assassinados da sua família. Ele poderia ter matado o pastor, né? Seria melhor. Menos mal. Vamos dizer melhor, menos mal. Mas ele matou seus filhos. Tanto ódio que ele ficou, tanta raiva que ele pegou contra a mulher dele. Agora, foi preso o pastor, todos os outros casos vieram à tona, e o evangelho caiu nisso aqui que eu vou falar para vocês aqui agora, 2 Pedro 2:1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, assim também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas, até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa dentre esses mestres. E por causa deles, o caminho da verdade será defamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e a sua destruição não tardará. Judas 1:4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, sem serem percebidos, dizendo que a graça de Deus permitindo levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negam Jesus Cristo, o único soberano Senhor. 2 Tessalonicenses 2:3. Não vos deixe enganar de forma alguma, por ninguém. Portanto, antes daquele dia, virá apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em plena ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Acreditamos que esse é o Evangelho. Acreditamos que é o Espírito Santo. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela sua gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas ilusórias, com toda a artimanha de engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram o amor à verdade, que os podia salvar. E por esse motivo, Deus lhe enviou uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Essa era a condenação dos últimos dias. 1 Timóteo 4:1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. 2 Timóteo capítulo 3,
Versículo 1. Sabe, entretanto, disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitadores aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desse também. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguirão chegar ao conhecimento da verdade. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão Todavia, os perversos, os impostores, andarão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tinha muitas coisas para falar sobre para vocês, ensinar hoje sobre o 666, a revelação que Deus me deu desse número, sobre as 3 dimensões do reino que Ele vai trazer. Eu vou pregar isso para vocês na próxima oportunidade. Amém? Você conseguiu hoje ouvir algo que chamou a tua atenção? Tudo que está acontecendo na Bíblia já falou para você. E meu conselho para você aqui agora é: apegue-se às Escrituras, porque a coisa vai ficar mais difícil ainda. Se prepare para os tempos ruins que estão vindo. Paulo diz: havendo feito tudo isso, resistiu o diabo, os dias maus. E depois que você se reveste toda a armadura de Deus, ele fala para você: fiquem firmes, que a nossa guerra está estreita na terra. Hoje você tem paz, você tem ar-condicionado para sentar aqui dentro. Será que daqui a 3 anos vão ter isso? Eu não sei. Eu sei que eu estou lutando por um tipo de autoridade que Deus está me preparando para suportar a guerra dos últimos tempos. Porque muitos não vão conseguir suportar. Porque não têm levantado o ministério de oração. Não estão vendo os principados, os tronos. Deus deu capacidade de ver e lutar para paralisar esse poder. Agradeço muito pelo apóstolo que vocês têm nessa casa, que luta de frente com o inferno, e os ministros que vocês têm aqui nesse lugar. Porque nos últimos dias, quem não tiver essa habilidade não vai conseguir ficar de pé. Muitos vão cair. Se não tiver proteção, se não tiver debaixo de santidade, difícil será alcançar a salvação. O caminho é estreito, porém os últimos dias vai fazer esse caminho ainda ficar mais estreito para mim e para você, para minha família, para sua família. Hoje, se eu pudesse falar para Deus: Deus, por favor, me prive de ser pai. Não me dê filho. Eu pediria isso a Ele, pensando no tempo ruim que eu estou vivendo na terra. Mas pensando na minha proteção e no que eu confio nele, faz parte da vida, me dê graça agora para proteger a minha família, Senhor. Tu colocou uma grande responsabilidade na minha mão. Agora eu tenho que lutar por essa vida que está na minha mão. Eu tenho que lutar pela minha família. 2 filhinhas, mais uma vindo. Você tem filhos, proteja seus filhos, pais. Crie eles no temor do Senhor. Porque os jovens estão caindo muito rápido, meus irmãos. Nunca houve tanta perdição de jovens e adolescentes como agora. Ao mesmo tempo que as igrejas enchem, as igrejas se esvaziam. Porque muitos estão indo para o homossexualismo. Muitos estão aceitando um evangelho comercializado, de ganância, usurpação. Estão usurpando a glória de Deus pela glória dos homens. Eu acho que esse é o ponto que eu precisava pregar para vocês, nesse tom de voz, nesse estado de espírito. Alguém conseguiu aprender alguma coisa? Consegui pregar para você? Prometo que eu vou me dedicar melhor ainda. Eu fui em lugares muito profundos.
Mas não era tempo de falar isso hoje para vocês. Ia mexer muito com a tua vida. Mas eu creio que Deus vai nos preparar uma dimensão de glória para nós entrarmos dentro do nível de Apocalipse. Uma dimensão de congresso para depositar a revelação de Apocalipse. Eu estou esperando por essa graça, eu sei que ela vai vir também. Eu estou aguardando por isso. Amém? Fique de pé glorificando o Senhor Jesus Cristo. Alguém pode me dar um comentário seu agora? O que você sente agora, depois que eu falei sobre isso? Alguém pode falar algum sentimento seu? Quem? Ninguém? O que você sentiu? Um temor. Glória a Deus. Alguém sentiu alguma outra coisa no seu coração? Você sentiu angústia? Eu sinto isso também. A gente não podemos brincar com o Evangelho. O Evangelho é santo. Não é uma brincadeira. A ação de Deus aqui, ela está sobre a palavra dele. Como qualquer ação de movimento do Espírito Santo que você possa imaginar aqui. E quando o Espírito Santo ele alcança a sua consciência e seu coração, é mais importante que alcançar suas emoções. Você pode ser alcançado dos sentimentos, suas emoções, mover no... Opa! Ele sempre vem buscar minha consciência e meu coração. O que você está fazendo com o seu tempo? Com sua vida, seu chamado? Lute, batalhe, permaneça firme. Vai chegar tempo, irmãos. Nós vamos estar na grande luta nas colheitas lá fora, nos países. E irmãos que estão aqui dentro, eles vão dar vida pelo Evangelho. Eles vão dar vida. Há pessoas aqui que verão a glória do Senhor e serão capazes de se entregar pelo nome de Jesus Cristo. Porque eu espero o governo das missões. Deus está me preparando para chegar no governo das missões. Estamos lutando. Daqui a pouquinho nós vamos começar na evangelização. Nós vamos expandir no reino de Deus. Mas quando nós formos lá para fora, o risco de vida vai ser grande. Recentemente morreu um pastor, Antônio, foi assassinado na Nigéria. Ele era da missão MCM. As filmagens mostrou 2 homens entraram no carro e mataram ele. Porque ele era missionário na Nigéria. A coisa vai ficar um pouquinho ainda mais séria. O bispo Douglas falou com uma visão muito pesada, muito profunda. Que a esposa dele teve com ele, com eles. Talvez isso seja um alerta pra gente. Se você quiser contar, você fica à vontade, tá? É pesado. Sobre esses últimos dias, essa perseguição. E, às vezes, eu vou avisando você. Quando Deus me colocar de frente com a guerra contra a ideologia de gênero, vocês se preparem. Vai haver manifestação aqui na frente, ó. Sabe quantos anos as pessoas me entregam que Deus nos usará na libertação dos homossexuais, e Deus tem me revelado isso? Está chegando a hora de pegar os homossexuais e libertar eles? Eu lembro uma irmã que acompanhava o ministério, ela falou que um dia ela entrou em espírito dentro de um elevador e tinha uns homossexuais conversando nesse elevador. E falava assim, como vamos matar ele? Como podemos parar ele? Ele faz assim, ó, e bate, eles caem e são libertos. Temos que matar ele. Então, eu sei que vai chegar um tempo que a perseguição vai ser muito grande. Tive pastores que ligavam, falavam de visões futuras, que o ministério era muito grande. Eu não podia mais morar no Brasil, porque eu tinha que me refugiar em outro país e me escondia. Porque de tanta perseguição que havia contra o apóstolo. Você acha que o diabo vai querer um homem livremente pregando um evangelho santo? Um ministério como vocês, que prega aquilo que é santo, sem se levantar grande oposição contra esse ministério, irmão? Então, alguns aqui são destinados a ir até o fim comigo. Outros talvez não aguentarão, vão retroceder. Aqui no Instituto é 2 coisas difíceis, como o pastor Marcos falou, né? É difícil de entrar, depois é difícil de sair. Depois que entra, é difícil de conseguir entrar aqui dentro. Mas depois que se torna algo aqui dentro, é difícil pensar em sair. Fica estreito para a vida da pessoa. Porque nós não estamos brincando com a verdade.
não promovemos a nós mesmos, não estou querendo puxar a tua atenção aqui, nós estamos lutando para ver se daqui de dentro Deus levanta homens e mulheres ungidos para os últimos dias que vão nos ajudar na grande propagação do Evangelho. Hoje, começamos aqui, ó. Pregue na Judéia, pregue em Samaria, depois vai em Jerusalém, depois vai até os confins da terra. Eu vou continuar pregando na Judéia, vou pregar em Miguel Couto, Mesquita, vai chegar um tempo que eu vou poder pregar lá nos confins da terra. Eu vou ver grande colheita de milhões de africanos, milhões de europeus, milhões de asiáticos. Nós vamos ver isso. É para isso que Deus está nos preparando. Dá glória a Jesus Cristo. Bem, pastor Jades, finaliza para a gente aqui. O bispo Douglas deu uma saidinha, finaliza para a gente. Quem recebe essa palavra? Fala, obrigado, Jesus. Hoje não tem nem como eu orar para vocês, estou debilitado de estômago, do meu joelho. E eu subi aqui por muita misericórdia de Deus. É porque eu amo a Deus. Amém? E amo vocês também.